paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja convosco. Aqui é a pastora Jacinta. Eu quero ler com vocês aqui uma história maravilhosa de um encontro de uma mulher com o nosso Jesus. Que diz assim: Jesus é samaritano, a mulher do poço. Muitos conhecem como a mulher do poço de Jacó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois Jesus estava com sede. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus mandou todo mundo sair. Jesus mandou todo mundo sair para comprar comida para ele ficar a sós com aquela mulher. Porque já sabia que grande é seu mover. Que aquele encontro ia ser impactante. Que quando nós temos um encontro com Jesus, muda a pessoa e muda o lugar. Tudo muda. Tudo vira do avesso. É uma bênção. E aqui, continuando, o versículo 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles eram inimigos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela estava ali perguntando para ele, né, como é que ele ia tirar, se ela ainda não estava entendendo com o que ela estava falando. Eita, glória, aleluia. És tu maior do que o nosso pai Jacó, disse ela, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Glória a Deus. Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Oh, aleluias. E aqui o versículo 15 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede de vir, e nem vinha mais aqui tirar essa água. Ela tinha pavor de ter que ir buscar água, porque ela era maltratada, ela era espizinhada, porque a vida dela não era fácil naquela cidade. Então todos a zombavam, então ela tirava o horário que ninguém ia para o poço, mas só que ela não esperava que ela ia ter um encontro glorioso com o Eterno. Mas por que todo mundo zombava dela? Porque aqui mais na frente vou falar a respeito dos maridos que não era dela, né? Então vamos lá. Continuando aqui o 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. E agora? Agora é a verdade. Chama o teu marido e vem cá. Ela disse assim, a mulher respondeu e disse: não tenho marido, disse-lhe Jesus. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. 5? E o que agora tens não é teu. Ou seja, 6. Mas podia ter 5 maridos na época? Não, com verdade, é um de cada vez. Com verdade. Ele disse: agora me responde, disseste com verdade. Ela confessou a ele os seus pecados, né? Já está confessando, ela não escondeu dele. Sim. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu porque Jesus disse coisas que só ela sabia. Nossos pais o adoraram neste monte, disse a mulher. E vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem.
Amém. Glória a Deus. Deus é espírito e importa que os adoram. O adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui o 25 diz, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher ainda não está entendendo. Ela ainda não estava sabendo quem era Jesus. Mas é que ela vai descobrir. E disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Eita, aleluias. Ali ele se revelou a ela. Até então ela entendia que ele era profeta, que ele era um homem sabido, que ele entendia das coisas, sabia de segredos dela, mas ela não tinha noção que ela já estava falando diretamente com o Criador. Ele. Aleluias. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Jesus se revela a ela. 27 diz assim, e nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher samaritana. Todavia nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens. Ela largou até o cântaro com a água. Nem lembrou de levar a água. Correu para a cidade. E aqui no 29 diz assim, vinde verdes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Nossa, glória a Deus. Porventura não é este o Cristo? Ela pergunta. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Eita, Amém, glória. glória a Deus. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo para comer? Eles não entendiam. Até o discípulo que andava com Jesus, via os milagres, via o poder de Jesus, eles ainda duvidavam, não entendiam que Jesus estava falando do pão da vida, do alimento do céu. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Oh, Glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O 36 diz assim, é empolgante essa história, né? O 36 diz assim, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém, glória a Deus. Tanto é importante semear como ceifar. É maravilhoso. Sim. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vos não trabalhastes. Outros trabalharam e vos entrastes no seu trabalho. Aqui os samaritanos creem em Jesus. Ó. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou. A mulher pegou todo mundo e levou para a cidade. Mas ninguém gostava dela? Como Mas nessa hora, minha filha, Deus fez com que ela fosse vista. Olha que Ela coisa fosse tremenda. ouvida, Né? Disse-me tudo quanto do feito, né? Tenha feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. Jesus foi aceito no meio do samaritano, enquanto os judeus o repudiaram. Nossa. Enquanto os filhos da promessa os expulsaram, teve situações que Jesus foi corrido para fora, eles queriam jogar ele no espinhadeiro, jogar ele num despenhadeiro, num abismo. Jesus teve que sair fugido da sua própria terra. Mas aqui lá na Samaria, os samaritanos, que não eram alcançados pela aliança de Abraão, eles quiseram Jesus, imploraram para que Jesus ficasse com eles. Jesus ficou 2 dias e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Amém. E diziam à mulher, eles falaram, os homens da cidade falaram para a mulher assim, já não é pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles confessaram com a boca. Eles disseram, não é porque tu contou que ele fez milagre, que ele descobriu o teu segredo, não. É porque nós estamos vendo, nós estamos presenciando que ele é o Cristo. Não temos dúvida. Maravilhoso. Muito. Louvado seja Deus. Olha,
maravilhoso. Essa mulher, ela era repudiada no meio deles, porque ela tinha cinco homens. Ela já teve 5 homens, ela dizendo, ela não tinha não, ela teve. E aqui a Bíblia não diz que ela era prostituta, não. Diz que ela era repudiada, que ela não teve nenhum homem, ela não foi feliz. Já pensou, às vezes você casa, não dá certo, casa de novo, não dá certo. Você tenta ser feliz e não dá certo. Era o caso da mulher samaritana, que ninguém diz o nome dela. Mas ela deixou aqui um legado. Esse encontro foi fabuloso, né? Esse encontro foi fantástico. Esse encontro deixou marca, sabe por quê? Sabe o que me chama a atenção? Que ela, ao descobrir quem era Jesus, ela já anunciou. Ela não se preparou nem treinou, ela anunciou. E ali, grande foi o galardão dela, porque a cidade foi quase toda ganha naqueles 2 dias. Sim. Por causa da atitude daquela mulher. Então nós temos que ter atitude. Uma atitude muda uma situação. Sim, glória a Deus. Né? Uma atitude generosa muda toda uma situação de um lugar, de uma cidade. Então, vamos ter atitude. Não vamos deixar passar, não. Vamos ter um encontro verdadeiro, como essa mulher teve com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.